Fala meu amigo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Cruz fazendo mais um vídeo para você. Hoje eu vou falar sobre barbeiro versus dono de barbearia. Enquanto isso eu quero te pedir, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like aí para que você possa fortalecer, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso para você. Então se liga na vinheta e vamos de vídeo. É isso aí, então vamos lá. Você já se deparou com uma situação de repente você ir em um consultório médico e lá existem vários médicos e você vê que tem um médico lá que ele é um excelente médico? Beleza. Você já se deparou com uma situação de que você vai numa oficina mecânica e lá tem um grande mecânico e esse mecânico ele é excelente naquilo que ele faz? Vai pegando o raciocínio. Você já foi em algum lugar que o profissional, por exemplo, o cozinheiro, ele é um excelente cozinheiro, um excelente chefe de cozinha? O que eu estou querendo dizer para você com isso? Estou querendo dizer para você que às vezes o melhor açougueiro, o melhor mecânico, o melhor médico não é o dono da oficina, não é o dono do açougue e não é o dono do consultório. Você entendeu o que eu estou querendo te dizer? Isso que eu estou querendo te dizer é a mesma coisa para a barbearia. Nem sempre todo o bom barbeiro ele vai ser um excelente dono de barbearia. E é isso que às vezes o barbeiro ele tem que colocar na mentalidade dele, que ser um bom barbeiro não quer dizer que ele vai ser um bom dono de barbearia. Isso é diferente hoje do que lá atrás. Lá atrás, quando eu comecei na profissão, em 2008, 2007 eu fiz o curso, em 2008, não tinha-se muitas barbearias, então antes não tinha uma exigência tão grande referente ao que tange ser dono de barbearia e barbeiro, até porque as técnicas eram mais fáceis, as barbearias não tinham tanta exigência de qualidade, de limpeza, de organização. E infelizmente, para nós daquela época, que não se enquadrou, hoje está ficando de escanteio, que são donos de barbearia com barbearias inadequadas e que infelizmente estão perdendo a sua força porque as outras barbearias que estão se promovendo dentro daquilo que precisa empreender, elas estão crescendo com força. Então, querido, eu fiz cursos, por exemplo, em institutos renomados, que o cara ele é dono de uma rede de barbearias, hoje em São Paulo, inclusive uma rede muito grande de barbearias, porém esse cara não é um bom barbeiro. Então presta atenção, esse cara não sabe nem cortar no cabelo. E por outra hora, eu já fui em barbearias que o cara ele é um excelente barbeiro, mas ele não é o dono da barbearia. Então não quer dizer que você é um bom barbeiro, que você precisa necessariamente ser um dono de barbearia, porque se você não mudar essa mentalidade, você não vai desenvolver um bom trabalho. Por quê? Presta atenção. Às vezes você pega um menino, você que é dono de barbearia, e você pega um menino e você não consegue colocar, injetar na mente dele que esse menino ele tem um potencial incrível para ser um futuro dono de barbearia, mas você não ensina ele como ser um futuro dono de barbearia. E o que acontece? Esse moleque, no modo de falar, ele vai ralar, trabalhar, vai desenvolver técnicas, vai fazer belos penteados e ele vai achar que ele está pronto para a vida. E como esse menino não tem instrução suficiente, ele vai abrir a barbearia dele já de forma errada, muitas das vezes do lado da sua, para tentar tirar uma parte da sua clientela, e ele vai conseguir. Mas com o tempo, esse tende a ser um barbeiro frustrado no futuro. Por que ele vai ser um barbeiro frustrado no futuro?
Porque por ele não ter a mente empreendedora, ele acha que todo o dinheiro que entra na barbearia dele é para gasto, é para balada, é para rolê, é para passear, ele vai quebrar, porque ele não vai assumir as responsabilidades da barbearia, não vai desenvolver um capital de giro, não vai desenvolver um fundo de caixa, e ele vai acabar quebrando a barbearia dele e tende a ser um profissional no futuro que poderia ter uma excelência dentro da sua barbearia, sendo um futuro gerente ou um líder de equipe, uma pessoa capacitada para ser um condutor dentro da sua barbearia. Então a gente precisa entender isso. Existe uma separação entre ser barbeiro e ser dono de barbearia. Também, por outrora, eu já vi grandes barbeiros com excelentes técnicas também sendo dono das suas barbearias. Eu, por exemplo, eu sou barbeiro e sou dono da minha barbearia e estou agora começando a dar aulas e vou montar uma pequena rede de barbearias. Então presta atenção, mas são 17 anos que se passaram. Dentro desses 17 anos foram muitos erros e muitos acertos. E um dos acertos foi porque eu ainda era a coluna principal dentro da minha barbearia, então eu precisava ter as técnicas de acordo com o dia a dia. Então eu precisei me adequar com o corte atual, eu precisei buscar ferramentas atuais para poder trabalhar, eu precisei adequar o meu espaço de trabalho dentro da realidade, porque hoje ninguém entra mais em qualquer barbearia se ela não tiver um aspecto legal, desde higiene, desde atendimento, desde padronização, desde uniformização, desde o nome, né? Porque hoje em dia as pessoas não se reúnem lá assim, mas olha, vamos cortar, vamos se reunir, vamos cortar o cabelo hoje, não sei, vamos sentar lá. Não, hoje é assim. Hoje vamos em tal barbearia, porque existe o status de estar em tal barbearia. Então o dono da barbearia, aquele que é empreendedor, ele tem que ter todo esse cuidado. Então, como eu sempre fui barbeiro e dono de barbearia, eu tive alguns desafios, porque quando eu não tinha a mentalidade transformada e lá atrás isso não era um problema e hoje e eu percebi que eu estava ficando para trás dentro do contexto de crescimento do que é barbearia, eu tive que correr, entendeu? Ao mesmo tempo de desenvolver técnicas, eu tive que correr atrás de desenvolver gestão. Então, o bom barbeiro, ele às vezes ele é um excelente técnico, mas ele é péssimo em gestão e ele vai deixar a barbearia quebrar, certo? Então, você precisa, como dono de barbearia, pegar esse excelente barbeiro que você tem dentro da sua barbearia e transformar ele talvez num instrutor líder dentro da sua barbearia, para que ele possa passar para os outros barbeiros aquilo que ele sabe de técnica. E ao mesmo tempo você tem que pegar um barbeiro que de repente não tem tanta técnica assim, às vezes não corta tão bem assim, às vezes não é tão ágil assim, mas ele é um ótimo cara que ele tem uma mentalidade de gestão. Então você tem que pegar esse cara e começar a trabalhar nele a possibilidade de crescimento do seu negócio, certo? Então, ou seja, se eu vejo que hoje eu tenho 2 meninos trabalhando comigo, então eu tenho cada um é um extremo. Um pode ser um ótimo gestor e o outro pode ser um ótimo líder de equipe. Então eu tenho que trabalhar dentro das qualidades dele. Eu não posso embaraçar todas as coisas. A gente infelizmente faz uma bagunça, coloca todo mundo dentro do mesmo saco, sacode e fala, pronto, esse aí é o cara que é barbeiro, é gestor, é profissional e muitas das vezes erra por causa disso. Então é necessário fazer o quê? Uma análise profissional de como que cada profissional se comporta. Então assim, feedback, reuniões, né? Isso é papel do dono da barbearia. Feedback, gestão, olhar de fora o que está acontecendo, se precisa de melhorar equipamento, se precisa de melhorar poltrona, se precisa de melhorar gestão, se precisa de melhorar higiene, se precisa de melhorar parte de documentação. Tudo isso é o gestor que faz, e muitas das vezes o gestor, por ser barbearia pequena, igual o barbeiro de Quebrada e a barbearia de Quebrada, que é o estúdio Emunarré, você precisa entender que dentro desse espaço existe também tudo isso. Então, e de outra forma, preciso também falar para você que é um barbeiro que está começando,
que de repente você acha que você não vai ganhar dinheiro porque você é um colaborador, e isso é uma mentalidade muito pequena para um cara que tem uma técnica tão grande. Porque de repente, cara, você não imagina as dores e o sofrimento que é ser um dono de barbearia quando o negócio ainda está em desenvolvimento, certo? Porque quando estamos em desenvolvimento, a gente precisa entender que existem algumas batalhas. E uma das batalhas é você estar sempre dentro do padrão de atendimento do que as pessoas querem, né? Não é porque hoje, eu falo muito sobre isso, não é porque hoje é periférico que a periferia aceita qualquer coisa, não é mais assim não. Hoje, se você não tiver um salão bacana, cara, e o cara abre um salão bacana do lado da sua barbearia, você perde todos os seus clientes. Então, você precisa entender que o cliente hoje ele quer conforto. Hoje você entra em qualquer lugar, você vai ver conforto. Não tem mais essa de que a Itaquera não tem nada que presta. Antigamente você ia no Tatuapé, no Morumbi, você via umas sorveterias legais, você só via McDonald's dali pra frente, você via só Habib's dali pra frente. Hoje você vê que tudo isso está vindo pra cá. Por quê? Porque o povo está ficando mais exigente e o poder de compra também do povo também está ficando melhor, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem financeiros dentro do país, mas o povo está escolhendo comprar melhor, mesmo que passe por dificuldade. Então o povo está escolhendo em lugares melhores. Então o barbeiro precisa pensar dessa forma. Dentro da sua profissão, você pode ser, dentro da barbearia que você está trabalhando como colaborador, um grande remunerado, né? Porque o que você precisa entender? Você vai ganhar, talvez, não sei qual é o plano de pagamento que você, de recebimento que você tem dentro da onde você trabalha. Mas, por exemplo, eu trabalho com comissão, 50% são colaboradores, prestadores de serviço dentro da minha barbearia. Os 50% que o cara ganha é dele, é 100% dele. O outro 50% da barbearia, ele não vai ser o 50% meu. Você tá entendendo? Que sou o dono. E às vezes o cara vai achar, putz, o cara tá ganhando dinheiro nas minhas costas, que tá ganhando o que ele trabalha, o meu e o do meu amigo aqui do meu lado da barbearia, mas presta atenção. Tudo gera um custo. Água, luz, aluguel, copo descartável, cafezinho, a lavagem das suas capas, a lavagem das suas toalhas, produto toda semana, o fornecedor bate na porta para cobrar e não é barato, né? E eu não sei como que você trabalha dentro da sua barbearia. De repente você tem um gestor que o cara não é tão bonzinho assim como o Marcelo Cruz porque eu lá na minha barbearia, o colaborador não precisa comprar absolutamente nada, né? Porque eu gosto de padronização. Então eu coloco todos os produtos padronizados em cima da bancada de todos. Então pomada, gel, shaving, pós-barba, tudo da mesma marca e da mesma qualidade. Para quê? Para que a gente possa oferecer o mesmo atendimento para o cliente. Então é a mesma lâmina. Isso sou eu, mas às vezes você vai em barbeiros aí, trabalhar em barbearia, que o cara ele não vai querer te fornecer essas coisas. Mas mesmo você pagando por essas coisas, o seu 50% é seu. O da barbearia não é do dono da barbearia. Você está entendendo? Ele é da barbearia. Então, dele sendo dentro da barbearia, ele vai passar por alguns processos esse dinheiro, né? Primeiro ele vai ter que virar um fundo de caixa, ele vai ter que virar um capital de giro e ele vai ter que virar um salário. Então presta atenção, ele já se dividiu em 3. Então é o seguinte, já foi 50% dividido por 3. E ele vai precisar fazer esse papel, porque senão eu vou acabar sangrando a barbearia, gastando o dinheiro da barbearia para poder pagar as minhas contas. E eu não posso fazer isso para sempre. Por um determinado momento eu precisei fazer, porque eu não tinha consciência de empreendedor ainda. Eu não tinha consciência ainda de uma pessoa que levava tão a sério a questão de ser empreendedor. Então para mim tudo que entrava no meu bolso era meu, pagava tudo e já era. Não, e hoje infelizmente assim, por causa do dinheiro, infelizmente por causa da minha mentalidade, eu hoje tenho uma mentalidade empreendedora. Então eu sei que eu tenho que fazer
da forma correta. Então presta atenção, cara, todo o dinheiro que você pega na sua mão, barbeiro, colaborador, é seu. E será que você, às vezes, que é barbeiro, que está começando agora, você não está pensando tão alto assim, de repente, eu cobro R$35 no corte de cabelo. E de repente você não está pensando, caramba, eu estou ganhando R$17,50 aqui, né, trabalhando para esse cara, eu podia estar ganhando 35. Você não está ganhando 35. Entendeu? Por quê? Porque você vai ter custos. Então para com essa mentalidade, para de fazer matemática em cima de um dinheiro que não é um dinheiro total. Né? Você tá pensando na totalidade. É por isso que hoje eu participo de vários grupos aí no Facebook, no Instagram, né, de barbeiros, que você vê todos os dias. Vende-se barbearia completa, desapega poltrona, desapega de espelho, desapega lavatório, desapego disso, desapego daquilo. Por quê? Porque as pessoas vão nessa mentalidade. Trabalha 2 meses com barbeiro, acha que aprendeu o serviço, fecha, sai da barbearia, abre uma barbearia do outro lado com um preço fora do comum, ou baixo demais ou alto demais, não sabe fazer uma gestão, aí não tem responsabilidade financeira, não tem responsabilidade de horário, não tem responsabilidade local, né? Porque existe uma responsabilidade local. Você sabia que você vira uma figura dentro do bairro que você mora e você precisa ter uma responsabilidade local? Então você sabia que de repente você está trabalhando dentro de um ambiente que as pessoas elas estão te observando todos os dias, e aí você sabe que a sua rotina, de repente, daquilo que você faz de ruim vai impactar direto lá no seu trabalho. Aí você sai, você abre o seu salão meio-dia, chega às 7 da noite, você enche de pessoas lá dentro, faz fluxo dentro do seu salão, começa a fazer várias coisas que não fazem sentido, anda bêbado pela rua, na rua que você mora, e não, isso se chama responsabilidade local, não quer dizer que você precisa ser um santo. Mas você é uma figura agora dentro daquele lugar que você é estabelecido. Sabe por quê? A senhorinha vai passar na porta do salão, bom dia Marcelo. O jovem passa na porta do salão, e aí Marcelo, beleza? Né? As mulheres vão passar, oi, tudo bem, bom dia, como você tá? As crianças, os pais, os filhos vão passar na frente da sua barbearia e eles vão ter que ver uma responsabilidade local dentro de você. Poxa, esse cara tá aqui todo dia, esse horário, olha que legal. Pô, esse cara tá aqui todo dia, nessa hora, pô, de tal hora, pô, ele abre de sábado de tal hora. Você vai começando a se tornar uma figura positiva dentro da onde você mora. E aí o trabalho cresce porque você vai começando a ser observado como alguém responsável. E você sendo alguém responsável, as pessoas vão te admirar pela responsabilidade que você tem. E da mesma forma, o gestor, o dono de barbearia, precisa entender que ao mesmo tempo que você é uma figura que tem uma responsabilidade com as pessoas, a sua barbearia também tem uma responsabilidade. Porque a responsabilidade do barbeiro, do dono da barbearia, perdão, é mostrar para o bairro, para as pessoas, para os clientes, que você está preocupado com o bem-estar dele, né? Então sempre se preocupando com a limpeza, com a fachada, se preocupando com a troca de móveis de tempos em tempos, porque senão vai ficar aquela coisa, você ganha dinheiro, e o cara vai sentar na sua cadeira está quebrada. O cara vai lavar o cabelo, a sua toalha está dura, de tão suja que está. O cara vai sentar na sua cadeira, ele vai ver os seus espelhos todos mofados, a tinta do seu salão se deteriorando. Então você precisa também ganhar dinheiro, e você precisa saber por que esse dinheiro está passando por esse crivo, né, de separação. Porque de tempos em tempos eu tenho que estar ali, ó. Agora meu próximo passo dentro da minha barbearia é um ar-condicionado, agora estou fazendo a fachada lá, e tal. Então você vai ter que fazer esse crescimento. Por isso que eu estou colocando, ó, barbeiro versus dono de barbearia. São coisas distintas. E mesmo às vezes, como eu sou um barbeiro, dono de barbearia, e ao mesmo tempo
que eu sou um barbeiro dono de barbearia, eu tenho que entender que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais sustentar isso por muito tempo. Porque a visão tem que ser expandir. E para a visão expandir, eu preciso entender que eu não posso ficar nesse equilíbrio do quadradinho, né? Porque o que vai te fazer crescer, que infelizmente, para o crescimento é o desequilíbrio. E não é o desequilíbrio de você ser uma pessoa desequilibrada. Presta atenção, é o desequilíbrio de você entender que às vezes você vai ter que se dedicar um pouco mais. Porque o equilíbrio é você trabalhar 8 horas por dia. O desequilíbrio é você entender que durante um tempo você vai ter que trabalhar 12. Eu não trabalho de domingo, eu trabalho de terça a sábado. E em dezembro eu vou ter que entrar no desequilíbrio. Se eu quiser ganhar um 13º, fazer um passeio com minha família, comer algo legal, então eu vou ter que entrar no desequilíbrio. E qual desequilíbrio é? Trabalhar dia 21, 22, 23, 24, 25, dia 1, dia... Sabe? Trabalhar todos os dias. Então você é o desequilíbrio que vai te tirar. Por exemplo, ou estar fazendo vídeos é um desequilíbrio, porque eu tenho que me distorcer, porque eu tenho algumas atribuições diárias. Por exemplo, eu tenho uma igreja que a gente ajuda a tomar conta junto com o nosso pastor, eu sou uma figura. Eu tenho os meus filhos, sou pai. Eu tenho minha esposa, sou marido. Eu tenho a barbearia, eu sou barbeiro. Eu tenho uma barbearia, eu sou gestor. Eu tenho as aulas e eu tenho as redes sociais. Então eu tenho que me equilibrar dentro de tudo isso. Mas vai chegar uma hora que alguma das coisas vão desequilibrar. Porque, por exemplo, esse é um momento que eu estou em crescimento. Então eu estando em crescimento, eu preciso entender, agora é o momento do crescimento. Então, da minha vida profissional, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo até agora. Sabe por quê? Porque senão vai passar 10 anos, você vai olhar para trás e você vai falar, poxa, eu não saí do lugar. E não sair do lugar não quer dizer necessariamente sair do lugar. Eu não fiz nada de diferente do lugar que eu estou. Ou seja, uma frase que eu gosto muito de falar é encontrar um limite dentro da sua vida limitado. Entendeu? Então você vai romper com o limite dentro da sua vida limitada. Então isso é o desequilíbrio que você, o desequilíbrio benéfico, né? Desequilíbrio benéfico, bom para você. Você conseguir fazer algo fora do comum, para que você possa crescer e evoluir. Então chegou a hora do colaborador pensar assim, poxa, eu não tenho, realmente eu não tenho capacidade de ser um gestor. Pô, o Marcelo Cruz falou um negócio, eu não tenho capacidade de ser gestor. Cara, mas eu quero ser um líder dentro dessa barbearia aqui dele, porque, pô, vou crescer com ele. E ao mesmo tempo, o cara que é barbeiro, mas ele tem a mentalidade de gestor, pô, eu não desenrolo tanto dentro do corte, eu não sou o melhor do corte, mas, cara, eu posso ser uma mão direita pro meu chefe lá dentro, né, da barbearia, e a gente vai avançar, de repente ser um sócio no futuro, montar juntos barbearia, ou comprar uma franquia, ou, sabe, expandir o pensamento, não ficar na mediocridade, porque o que é medíocre? Todo mundo faz, eu faço também. Medíocre não é uma palavra ruim, se é medíocre, não estou te xingando, eu estou dizendo que dentro de um quadrado, onde tem todo mundo igual, se você estiver dentro dessa caixa, você vai ser igual a todo mundo. O negócio é entender o que? Dentro de todo mundo aqui que está trabalhando dentro dessa barbearia, ou de todas as barbearias que existem dentro desse bairro, eu saio daqui e sou diferente, então eu não sou medíocre. Por quê? Porque eu só sou medíocre quando eu me igualo a todo mundo. Então todo mundo faz, eu também vou fazer. Não é assim, certo? Não é porque todo mundo faz que você também tem que fazer. Você precisa entender uma coisa. Você precisa ser diferente naquilo que é bom. Porque eu não estou falando que você tem que ser pior que todo mundo. Mas se você pelo menos for o melhor entre os piores, você vai estar já dentro de algo legal. Né? Quem são as pessoas que você segue? Então, lembra disso. Isso aqui não é metáfora, não é coisas que você fica pegando o clichê dos outros, mas é uma realidade que todo mundo fala. Se você segue 5 pessoas ruins, você vai ser a 6ª pessoa ruim.
Agora, se você segue 5 pessoas empreendedoras com a mente brilhante que querem crescer, você vai ser o sexto. Você não vai ser o primeiro entre os sextos, mas você vai ser o sexto entre essas pessoas. Então você precisa ser melhor dentro do seu melhor, seja você dono de barbearia ou você barbeiro. Então um forte abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Lembrem, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like e principalmente comenta para a gente poder engajar o canal e crescer cada vez mais. Deus abençoe.